Podcast do Transporte. Olá, eu sou Alexandre Pelegi, podcast do Transporte numa edição ultra especial. Estamos aqui para discutir um assunto muito importante que alguns de vocês já conhecem, graças a uma das nossas convidadas aqui, que daqui a pouco eu apresento, que é o Rodovia Segura para Todas, um programa que tem como foco a mulher e como ecossistema desse assunto, as rodovias brasileiras. Mas eu não vou falar muito porque a voz é delas, elas é que vão apresentar o programa, vão dizer o que tem de projeto e vão falar também bastante sobre essa situação e a situação das mulheres hoje no país. Bom, conosco aqui estão, pela ordem, Letícia Queiroz, que é advogada atuante no setor de rodovia há mais de 30 anos, né? Começou com uns 10 anos de idade, mais ou menos. Sócia da Queiroz Maluf Reis, doutora e professora de Direito do Estado na PUC São Paulo. Bom dia. Bom dia, Pelegi. Bom dia, meninas. Bom dia a todas e todos. Paula Pinto e Silva, antropóloga, é cientista social, doutora em antropologia, estudiosa interessada nos seres humanos e suas histórias. Bom dia a todas, bom dia a todos. Karina Fera, gerente jurídica da ABCR, Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias. Olá. Bom dia a todos e a todas, um prazer estar aqui com vocês, tocar nesse tema tão relevante. Obrigada. Ao meu lado, Luciana Hershkovich, que é do programa Elas no Transporte, trabalha como empresária na Paraty Mobilidade e também tem uma agência de eventos corporativos, a ECOA. Bem-vinda, Ela. Bom dia a todas, a todos. Obrigada, Pelegi, pelo convite. Cíntia Ruas, superintendente de sustentabilidade da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Oi, gente. Bom dia. Uma honra estar aqui com vocês. E Camila Marcondes, diretora da UEI 364, concessionária de rodovias, que é quem vai executar este programa. Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia, Pelegi. Bom dia a todos e todas. Um prazer estar com vocês hoje aqui. Bom, como eu prometi, falarei o mínimo possível. Vou apenas dar uma de distribuir o jogo aqui, né? Bom, Letícia, era um projeto, era uma ideia, e de repente juntamos as pessoas corretas para transformar isso em realidade. Conta pra gente um pouco em que pé está este projeto. Bom, Pelegi, primeiro o programa, né, partiu dessa constatação de que para as mulheres estar na rodovia não é só uma questão de logística, é uma questão de sobrevivência. E que as mulheres, quando saem sozinhas pela rodovia, seja para estar nelas trabalhando profissionalmente, seja como passantes, vivem uma situação de vulnerabilidade muito grande, né, e de risco efetivo, real. Então, algumas coisas simples, como um pneu furado, uma pane seca, ou uma parada noturna, mais trivial ainda, geram uma sensação de muita insegurança e impedem, seja as mulheres de usarem a rodovia à noite, por exemplo, o que limita muito a sua mobilidade, é todas nós. Se a gente fizer aqui uma enquete, quem que pega rodovia sozinha? Provavelmente nós todas, sim. Mas à noite, nunca. Não vai à noite, não se expõe a esse risco, né? E também, para além de nós passantes, as mulheres que trabalham na rodovia, arrecadadora de pedágio, frentista, mulheres que ficam em bases de apoio, essas mulheres são vítimas de um assédio constante. E aí, a partir dessa constatação, como você bem falou, fomos juntando aí as pessoas certas, e daí a gente criou a noção de um programa, Rodovia Segura para Todas, que é um programa mais amplo, que visa ter o apoio não só das pessoas, do ecossistema rodoviário mais direto, então desde órgãos de governo que trabalham com regulação em rodovia ou com atuação, até as concessionárias de rodovias, né, que estão aqui representadas pela Karina, mas também Polícia Federal, todo esse ecossistema, mas também apoio de uma série de entidades que se interessam em apoiar a causa feminina. Então, a partir disso, criou-se o programa, e com um projeto piloto
na rodovia, num trecho da rodovia federal 364, que a Camila aí é diretora, e esse projeto piloto está desenvolvendo algumas iniciativas que visam transformar essa realidade feminina, essa situação de risco e vulnerabilidade. E daí a gente assinou esse projeto piloto, um primeiro termo de parceria, agora em junho, com a NTT, que está aí a Cíntia, muito com apoio aí da Cíntia, diretora, e agora estamos desenvolvendo o projeto aí, cheias de empolgação, com muito trabalho a fazer, mas muito animadas para conseguir melhorar a situação e melhorar a condição feminina nas estradas também. Vou perguntar para a doutora Camila, que é a responsável lá na UEI, né? Em primeiro lugar, a 364 liga Rondonópolis a Rio Verde, é isso ou eu estou trocando cidade aqui? É isso mesmo, a nossa rodovia, ela perpassa 2 estados, né? Então, Rondonópolis, Mato Grosso, até Rio Verde, Goiás. Hoje a gente está na fase da escutativa, né? Antes de colocar efetivamente os 3 pilares que vão embasar o projeto, nós iniciamos as entrevistas em campo, para validar as propostas e exatamente ouvir as mulheres que vivem o problema, né, que vivem a situação. Então, no início dessa semana, nós conversamos, as equipes já estão em campo fazendo as entrevistas, e aí, em média, 60 dias, né, para ver todas as entrevistas, todas as tabulações, essa escutativa vai estar finalizada, mapeada, tabulada, e então podemos partir para as ações efetivas. Eu queria ouvir agora a representante da NTT, a diretora de sustentabilidade, a Cíntia Ruas, superintendente de sustentabilidade. A Cíntia esteve conosco já em São Paulo, fazendo uma primeira apresentação formal comigo, com o Fernando Pitinini, da Rino, junto com a Letícia Hershkovich, Luciana Hershkovich, desculpe. Eu queria saber da Cíntia, como a NTT está vendo agora este programa, abraçou essa causa, como ele está sendo desenvolvido dentro da agência? O programa, ele faz parte de um conjunto de ações da agência em prol da visibilidade e da inclusão de mulheres no setor de transportes. Então, isso é parte de um dos nossos temas aqui, né, mais importantes dentro da superintendência. Quando a gente trata de sustentabilidade, a gente não pensa somente na parte do ESG, né, do ambiental, mas o social, eu entendo que é uma das partes que mais precisa ser desenvolvida em termos de infraestrutura, de como a agência reguladora pode incentivar bons comportamentos dos regulados. No caso desse programa, a ideia, né, foi proposta à NTT, pela UEI, pela Rino e pela Letícia Queiroz, e eu realmente acredito que é já um sucesso, porque o trabalho a ser desenvolvido é um trabalho que é coordenado, é colaborativo, é replicável para outras concessões também. Então, eu realmente vejo com ótimos olhos e a diretoria da NTT está totalmente alinhada a essa diretriz. E o nosso diretor-geral, Guilherme Tel, ele está também totalmente engajado no propósito desse programa. Tanto que a gente já fez a assinatura do ANTT Coopera, né? Justamente para que a gente tivesse ali uma formalização, né, do apoio da agência para a ideia do projeto. Bom, como as outras concessionárias, Karina Feras, você que é gerente jurídica da ABCR, como elas estão vendo esse projeto? Olha, com muitos bons olhos, né? Eu acho que tem alguns dados que eu queria compartilhar com vocês rapidamente aqui, que demonstram a importância do setor e quanto a gente entende que é necessário nós nos responsabilizarmos por algumas questões sociais, tais como essa, que vocês nos apresentaram, né? A gente tem, por exemplo, acho que 17% da malha pavimentada é concessionada no Brasil. E 99 concessionárias administram essa malha pavimentada. De todas essas 99, 61 concessionárias são associadas à BCR. Isso dá basicamente, a malha total concedida é 35 mil e poucos quilômetros. Na BCR, contando que 61 associadas, a gente tem 24 mil de rodovias concedidas que estão sob a orientação das nossas concessionárias, né? E o que a gente percebeu de uns 2 ou 3 anos para cá? Que as concessionárias ela têm uma responsabilidade muito maior do que a administração da rodovia
e pavimentos e manutenção de segurança. A gente também tem uma responsabilidade social super relevante. E daí, a Letícia nos trouxe, né, o conhecimento desse programa, eu falei, gente, a gente tem que apadrinhar com o maior carinho, porque é algo que vai absolutamente ao encontro do que a gente quer hoje em dia, da responsabilidade que as concessionárias sabem. E não é só uma questão assim, que a gente pode disseminar a responsabilidade, né, para esse tipo de atuação. Por isso, enfim, a BCR está absolutamente feliz com isso, a gente está super à disposição, e mais feliz ainda, a gente fez o lançamento da Rodovia Segura para Todas na Bienal das Rodovias, né, que é um evento que a gente faz a cada 2 anos, e, enfim, reunimos diversos stakeholders, públicos, privados, agências federais, agências estaduais, enfim, eu acho que isso tudo mostra a grandiosidade do programa e quanto que a gente pode ajudar, e todos unidos somos mais fortes, né? Então, fico muito feliz de poder capitanear aqui também pela associação esse programa que é super essencial para todos aqui, e é uma responsabilidade nossa, isso que eu costumo falar, assim, é mais do que, é um dever, o que a gente pode fazer, e a gente sempre vai estar à disposição de vocês. Muito obrigada, viu? A gente que agradece. Luciana, você teve, né, você nos concedeu um palco importante, a mim, ao Fernando Pitinini, a Cíntia, para a gente apresentar em primeira mão esse projeto para várias mulheres da área de transporte, né? Como Elas no Transporte, que é um movimento que você dirige, que você criou, juntamente com outras mulheres importantes da área, como vocês abraçam esse projeto? Primeiro eu quero falar um negócio aqui que eu estava pensando. A gente está numa sala, contando a virtual, que só tem mulheres, falando de um assunto que supostamente era masculino. E a gente está discutindo um avanço muito grande para a sociedade entre mulheres, que vai beneficiar todo mundo. Então, eu estou ouvindo vocês falarem, as meninas falarem ali online, e isso é engrandecedor. A gente poder tá aqui, ter esse espaço de fala e principalmente esse espaço de atuação. O Elas no Transporte é um movimento para a liderança feminina do setor de mobilidade, então para as tomadoras de decisão. Começou com um simples evento, entre aspas, e a gente está se tornando uma instituição. Quando me foi apresentado o projeto da Rodovia Segura, eu tinha certeza eu tinha que abrir as portas para vocês, porque lá a gente está entre mulheres, cerca de 170 mulheres, falando sobre assuntos que também envolvem a empregabilidade feminina, não só da liderança, e que são mulheres atuantes e que têm o poder de decisão da mudança. Então, para nós, no Elas, foi uma honra poder apresentar em primeira mão o projeto para essas mulheres e sentir que elas também abraçaram assim como eu. Então, eu tenho certeza que é um movimento e uma iniciativa já de sucesso, né? E que, principalmente, as operadoras, a gente tem aqui representante das concessionárias, de instituições, mas eu vou colocar aqui o meu crachá de operadora do transporte. As operadoras, seja de cargas ou de ônibus de passageiros, elas precisam estar muito envolvidas nisso. Porque a gente tem um problema de empregabilidade de mulheres por conta de infraestrutura nas nossas operações também. Então, muitas vezes muitas vezes não, eu acho que a gente tem que trabalhar internamente para também fazer com que o projeto seja um sucesso. E aí, seja envolver as nossas federações a nível nacional, seja envolver os nossos sindicatos e as pontas das operações. Então, também é muito importante. E o Elas no Transporte, a gente tem estas mulheres que estavam ouvindo sobre isso. Perfeito. Paula, você como cientista social, por que se torna uma coisa tão diferente falar de um assunto que deveria ser tão natural, né? O direito das mulheres ao acesso às rodovias, o direito das mulheres à tomada de decisões. Por que é tão difícil? E quando a gente fala de um assunto como esse, como estamos falando agora, todo mundo trata isso como se fosse uma grande novidade, até que enfim isso está sendo feito. Por que isso? Bom,
Primeiro porque é uma grande novidade, até que enfim isso está sendo feito. Né? Essa é a grande verdade. Porque, na verdade, não há nada que seja natural, né? Quando a gente está falando de... Eu adorei a fala da Luciana, né? Quando a gente está falando de rodovia, infraestrutura, a gente tende a pensar que isso é neutro. Do ponto de vista antropológico, não é neutro. Isso tem gênero, isso está pré-definido na hora que você define quem pensa uma rodovia, quem estrutura, quem constrói, quem circula. Tem um pensamento que está feito aí e que durante muitos anos excluiu, sim, as mulheres. Não é que não pensou nas mulheres, excluiu definitivamente. Então, você vai ter lá uma maneira de pensar este espaço, que é uma maneira que a gente diz, está marcada. Né? Essa é a visão dos antropólogos. E pensando na infraestrutura também, muitas vezes a gente acha que ela é uma coisa neutra desse ponto de vista. Né, a antropologia olha e fala, não, ela tem duas vertentes. Você pode olhar uma infraestrutura a partir de uma coisa muito concreta, que são a construção em si, a regulamentação, a fiscalização, os pontos que a gente pode acender, as luzes que a gente pode colocar. Mas tem um outro ponto de vista, que é o motivo pelo qual eu me junto a esse projeto, que é o que eu vou chamar de poética da infraestrutura, ou o simbólico da infraestrutura. Ou seja, o que as pessoas que estão por aqui pensam e sentem quando elas estão por aqui? O que essas mulheres pensam e sentem quando elas andam, quando elas trabalham, quando elas são impedidas de trabalhar, quando elas são impedidas de viajar para o lugar que elas quiserem, porque elas têm medo? E aí a gente fala, medo. Medo do quê? Né? Então, eu acho que quando você fala, né, você traz aqui como é que eu me junto a esse projeto, eu acho que pensar, a primeira coisa é, eu queria saber do que as mulheres têm medo. Né? E de tudo, mas assim, ouvir as histórias delas ajuda a gente, mais do que mapear pontos físicos, porque isso para mim a gente vai ficar nesse plano concreto da infraestrutura, e está tudo certo, esse plano tem que ser feito, mas para além disso, como é que a gente escuta essas histórias e transforma essas histórias em algo que a gente consiga, de fato, transformar o sistema. Porque a gente pode trazer mais coisas concretas e iluminar determinados pontos, colocar segurança, mas a gente não vai ter mudado o sistema. Eu acho que quando a Luciana diz, estamos todas aqui mulheres, isso é um avanço, é um avanço. Estamos já falando a partir de uma outra perspectiva, onde a gente pode assumir que nós também temos direitos e desejos que não são contemplados quando a gente anda por lugares que não foram feitos para nós, que não foram pensados para nós. Então, não é fácil uma mulher se transformar caminhoneira. Ela tem que ter um esforço, ela tem que lutar contra um sistema cultural, social, familiar, de estereótipos. Eu fui fazer um apanhado de estudos sobre infraestrutura, mulheres, o que a antropologia já pensou sobre isso no Brasil, fora do Brasil, né? Para depois somar aqui com o que a gente está falando. E tem casos muito interessantes, tristes por um lado, mas modo de sobrevivência, de mulheres dizendo que elas se transformam fisicamente, inclusive, para poder circular por determinados espaços. Então, mulheres que vão viajar e para viajar sozinhas, elas cortam o cabelo, para não temer, para né, ter menos possibilidade de serem acessadas. Ou mulheres que perdem todo o seu traço de feminilidade, abandonam esse traço de feminilidade conscientemente para poder estar na estrada, para poder trabalhar, para poder viajar. E aí a gente pode pensar desde uma frentista, atendente de pedágio, motorista de caminhão, de ônibus ou passageiro. Né? Então, eu acho que aqui, para mim, tem uma... somo aqui nessa conversa, um pouco trazendo essa visão, digamos, anterior, né? De que isso não é nada neutro, não é nada natural, não é nada banal o que está sendo feito aqui. Olha, eu queria deixar claro que as donas das falas aqui é que devem dirigir a conversa. Só fiz a abertura, garanti que cada uma fizesse uma colocação. Então eu devolvo a pelota agora para a Letícia. E Letícia, você pode falar mais sobre o assunto, inclusive acionar a Camila, a Cíntia, a Karina, a própria Luciana, para a gente poder transformar isso aqui numa roda de conversa. Ou seja, tá aí, contamos como é que está o projeto, contamos quais são as coisas que podem acontecer
E aí, o que acontece daqui para frente? O que vem depois? Agora a gente começa a tentar transformar esse cenário, né, ouvindo as mulheres e gerando transformações nas rodovias e, como falou a Luciana, né, até, Luciana, depois acho bem interessante você falar um pouco de como que dentro os operadores de transporte conseguem mudar. Eu que estou mais na parte, atuo mais com a parte da infraestrutura. A ideia é mexer com informação, capacitação, divulgação. O nosso projeto tem conta com uma música linda, né? Que o Fernando Rino gravou, fez a letra e a Sula Miranda gravou, e que traz um pouco dessa ideia de querer chegar, né? Porque a rodovia tem essa beleza, ela é um caminho para muitas coisas, né? E a gente, já com esse projeto, começou a ouvir histórias lindas, transformadoras. Nesta quarta-feira, no podcast do Transporte, está lançada a Abitec, Associação das Empresas de Tecnologia da Mobilidade. Gustavo Balieiro, da Bastil, Rafael Teles, da Transdata, e Felipe Leone, da Prodata, são os porta-vozes que nos adiantam. A Abitec veio para organizar a Torre de Babel da tecnologia, nesta quarta-feira, no podcast do Transporte. Vencesse o medo, exposta a situações de risco, mas mesmo assim começou a fazer uma faculdade dentro do que ela gostaria, porque na cidade onde ela vivia não tinha o tipo de universidade ali com interesses dela, e aí ela pôde fazer faculdade, se realizar, ajudar a família, e aí por aí... A estrada garantiu o acesso. A estrada garantiu o acesso, né? A estrada tem isso, ela nos leva onde queremos estar, que tem tudo a ver com a causa feminina, né? O lugar da mulher é onde ela quer estar. E a rodovia é um meio para isso. Rodovia e o meio de transporte efetivo que circula nessas rodovias, né? Então a gente vê a importância. E quando a gente começou a falar desse projeto, é muito lindo, essa é a palavra, porque eu acho, como mulher, né, tenho essa característica aí de me emocionar, de achar bonito ver o engajamento que ele vai gerando, e de como a gente, movimentando um pouco, já começa BNDES, que é para fazer parte, quer patrocinar, as demais concessionárias de rodovias querem entrar para escalar o projeto, os operadores, os antropólogos, e a gente sai conversando e sai vendo primeiro a identidade. Toda mulher aqui, primeira coisa que eu falei, a gente se sente insegura à noite. Não, ninguém pega. E eu conheço aqui essas pessoas. São todas as pessoas que pegam a rodovia, mas a gente de fato não faz. E olha a limitação. Então você precisa de um companheiro para estar com você, para poder ir visitar você, Pelege, onde você mora. Quero visitar meu amigo, quero ir para morar num outro lugar. É uma limitação real muito grande. E até, Luciana, já que você me pediu para passar a bola, né, queria te ouvir sobre esse efeito da empregabilidade, porque eu vi histórias muito bonitas também, de mulheres querendo trabalhar na rodovia e de empresas querendo contratar pelas características da mulher na direção, né? Então eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso e sobre como os operadores também podem transformar ali o ambiente para torná-lo mais amigável às mulheres, né? Eu estava ouvindo a Paula falar sobre a estrutura, né, de como que foi criado. A rodovia não foi construída por mulheres. E aí, eu sou a terceira geração de empresários do transporte de passageiros, homens. E aí, quando você entra numa garagem, ela foi construída lá atrás pelo meu avô. E depois, aqui em São Paulo, depois ela foi construída pelo meu pai. Quando você caminha pela garagem, e lá na empresa a gente tem um programa de empregabilidade de mulheres na operação, mas ele é pequeno, o percentual é baixo ainda. Em comparação, a gente tem 2.000 colaboradores, em comparação com o montante. Mas você anda, não é amigável. E não é só na minha. São em todas, ou na maioria. Então, o quanto a gente também precisa trabalhar, seja com o apoio da NTT, seja com o apoio de outras instituições, seja com o ELAS, seja com o projeto da Rodovia Segura, internamente para receber essas mulheres.
Eu acredito, a gente tem um grande problema de mão de obra. Um grande problema no sistema. De falta de interesse. As pessoas não querem ser mais motoristas, elas não querem ser mais mecânicas, elas não querem ser mais serviços gerais, elas querem ficar atrás do computador ou querem ter pouco comprometimento, né? E aí, na hora que você vai oferecer para um homem, ele não quer. Só que tem um monte de mulher, e aí você me corrija, na minha visão, que precisa ser empregada, que quer ser empregada, que precisa da sua independência, de sair de casa e quer ter esta possibilidade. Aí a gente começa a trabalhar nesse projeto. Só que na hora que a gente abraça para vir dentro de casa, a gente tem que fazer o exercício também. E o quanto nós estamos preparados? Pouco, mas estamos conscientes, que já é uma mudança, de que precisamos mudar. E são essas rodas de conversas que fazem com que mude. Só que aí me vem na cabeça assim, eu sou a diretoria, mas a gente precisa atingir o CEO, que ainda é um homem, que ainda tem uma outra visão. E como é que a gente faz isso? Aí fica a pergunta, eu não sei a resposta, tá? Fica a pergunta deste movimento, seja a gente está conversando, seja eu tá assumindo alguma coisa, eu e outras pessoas. Eu não sei se eu te respondi, mas o que eu acho de novo, como operadora, a gente precisa unir muito as forças e dar as mãos para que vocês atinjam internamente também. Seja por obrigatoriedade, seja por ESG governança, programa de que precisa ter 30% de mulheres empregadas, sejam N iniciativas que podem acontecer. Não sei se eu te respondi, mas porque é complexo. A coisa boa é que eu acho que a gente pode tocar os homens, né? Aliás, esse projeto ele foi concebido, claro, com foco, ele é para as mulheres, mas ele se destina também aos bons homens, como a gente gostou de chamar, sem querer ser maniqueísta aqui, mas aqueles homens que possam ser tocados por isso. E é para eles também, até para gerar um comportamento diferente. E eu justamente venho me impressionando nessas conversas, e aqui temos exemplos de como os homens vêm sendo tocados para isso. E acho assim, quando a gente fez lá o lançamento, pensei muito em personalizar. Claro, é ótimo quando vem a consciência social mais ampla, mas quando você personaliza, né, sua filha, sua companheira, suas irmãs, né, aí a coisa começa a mudar um pouco de figura, né? Eu acho que a gente vem conseguindo uma boa ressonância com os homens também. Achei que essa ideia de colocar a Sula para cantar, que é uma mulher que fala ao caminhoneiro, para que ele se conscientize. Eu acho que a consciência, estamos todos nós aqui falando, é o primeiro passo. Eu sei que é óbvio, algo óbvio de dizer, mas ele perceber que ele não pode fazer certas coisas, assim, que aquilo, eu sei que a pessoa está carente ali, viajando, mas que ele não pode descarregar aquela carência na arrecadadora de pedágio. Letícia, nós temos aqui, ela falou do lado dos operadores, das concessionárias, a visão social, a visão da ciência social, mas não é interessante a participação de uma entidade de governo, porque isso pode se transformar numa política pública. Sim. Seria bom a gente ouvir um pouco a Cíntia sobre isso? Muito bom, excelente. Com certeza, né? O ponto é que a NTT, assim, acho que até vale explicar isso. Enquanto agência reguladora, a gente está sempre executando a política pública definida pelo Estado. O ponto é, a NTT, apesar de ser um executor das políticas públicas, não o criador, ele tem, a agência tem em sua autonomia de atuação a possibilidade de criar as suas próprias definições do que é prioridade e do que não é. E, no caso aqui, a sustentabilidade já virou uma vertente da agência, né, há aproximadamente 4 anos. Então, a gente tem trabalhado de diversas formas com essa temática, e isso passa por algumas iniciativas que já começaram a acontecer. Por exemplo, saiu agora uma norma sobre o ESG voltado para o transporte de cargas.
em rodovias, né? Não foi capitaneado pela superintendência em que eu atuo, mas foi capitaneado pela superintendência de transporte de cargas. Então, isso demonstra que a sustentabilidade, a diversidade, a ideia de inclusão e da gente tratar da temática como um todo, ela está disseminada dentro da agência. Porque quando a gente fala, muitas vezes, em ter uma área voltada para sustentabilidade, pessoas e inovação, como é o caso aqui da superintendência, muitas vezes a gente está falando também de uma área que ela tem que fomentar o desenvolvimento desses temas em outras áreas internamente. E hoje eu realmente vejo que isso já está acontecendo. Existe projeto também voltado para o desenvolvimento de ESG no transporte de passageiros, que é um projeto da Superintendência de Transporte de Passageiros, não é um projeto daqui da nossa superintendência. E mesmo nos nossos projetos aqui, na nossa superintendência, na SUSP, a gente tem atuado em colaboração com as demais áreas, né, da NTT. Isso por quê? Porque dentro do programa da ANTT de mudança de cultura organizacional, o ProRev+, né, que é aquela ideia de revolução regulatória e tudo mais, a gente se baseia em 4 pilares. Desses pilares, eu falo que 3 estão no nome da superintendência que eu estou à frente, que é justamente sustentabilidade, pessoas e inovação, né? O outro pilar é segurança, que está atrelado também ao nome, inclusive, dessa campanha, desse projeto que a gente está trabalhando aqui em conjunto. Então, no final das contas, a gente já tem, né, um arcabouço normativo na agência reguladora sobre isso, e o desenvolvimento de projetos específicos só fortalece o que a agência busca, né, que é justamente que as pessoas tenham a possibilidade de trafegar nas vias, né, aqui a gente está falando das rodovias especificamente, e que a gente tenha a segurança em todas as suas formas. Não só a segurança viária em termos de acidentes e tudo, mas a segurança da pessoa se sentir à vontade de estar naquele local e de sentir que a segurança chega à sua integridade física das mais diversas maneiras, né? Inclusive, eu acho super interessante que as ideias propostas, pelo que a gente já conversou com a Camila, né, em termos de mexer ali nos investimentos na rodovia, na 364, são coisas que são até assim, simples, mas são necessárias. Uhum. E se você pensa nisso em conjunto, isso gera uma segurança a mais que não vem acontecendo, né? A gente tem algumas dificuldades, né, em promover esse tipo de segurança, especificamente para mulheres, e trabalhar em conjunto com as empresas do setor facilita e muito que esse trabalho seja realmente efetivo, né? E não simplesmente uma norma no papel. Quais são as mudanças? Eu não conheço a fundo, eu queria entender quais são as mudanças que são propostas, por exemplo, na rodovia 364. 364. Acho que a Camila podia falar bem disso, isso quer né, dizer, Camila? a doutora Camila, é ela quem vai, na verdade, você falou de internalizar a discussão nos operadores, mas, na verdade, esse programa começa com um projeto, né? E o projeto da 364 é que vai mostrar a sua execuibilidade e, principalmente, a sua possibilidade de ser escalado para outras rodovias, como a Karina nos disse aqui agora há pouco. Camila, como é que vocês estão pensando em termos de ação concreta? Eu sei, tem hoje uma pesquisa sendo realizada para ouvir as mulheres que trafegam pela rodovia, mas como vocês estão já pensando de antemão em algumas iniciativas? Sim, é muito importante. Acho que antes só de falar sobre o projeto em si, né, é muito bom ouvir outras mulheres, e eu gosto sempre de dizer, eu vivo a infraestrutura diariamente, né, eu resido com a nossa sede em Jataí, Goiás, e só a minha rodovia eu rodo ela uma vez por semana, né, então só na minha rodovia, sempre ando dirigindo meu carro, rodo aí 1.000 quilômetros, então por mês, na minha rodovia, em outras rodovias eu rodo aí em média 7, 8 mil quilômetros mês. E eu digo que esse programa ele é tão importante que quando você vai no noticiário, você sempre tem ali a notícia terra arrasada, né? E eu brinco que quando eu vou para a rodovia, a gente muitas vezes não bebe água. Você não bebe água
para você não ter que parar para usar sanitário. Você não sabe que estrutura aí você vai encontrar. E eu geralmente estou sozinha. Acho que isso é muito legal, o fato de agora ser executiva de uma posição de rodovias, eu vivo o dia a dia, eu faço questão. A minha liderança feminina hoje, o nosso quadro de funcionários, ele é majoritariamente feminino. Nós temos inspetores de tráfego, que são mulheres, temos operadores de guichos leves, que criam força para vir, né? E elas realmente são mais cuidadosas, elas atendem, não estou dizendo que os meninos não façam isso, mas elas têm aquele olhar da mulher, né, para a família, que muitas vezes está ali parada no acostamento, e a gente é o único atendimento. Acho que é a grande beleza de tudo isso, né? Tirarmos do papel, o papel aceita tudo, tirarmos do papel e trazemos efetividade, né? Que esse programa ele realmente consiga permitir que as mulheres, né, seja a operadora de pedágio, seja aquela que trabalha na operação da rodovia, sejam as executivas, sejam as motoristas de ônibus, sejam as usuárias, tenham segurança de vir para a rodovia. E como que a gente está fazendo isso? São basicamente 3 pilares, né? A expectativa, ela é para a gente ter certeza de que nós estamos pensando vai funcionar na prática, né? Mas a gente tem 3 grandes pilares: infraestrutura, acolhimento e tecnologia. A infraestrutura, ela parte das nossas bases, né? Hoje, e aí, quando nós assinamos o nosso NTT Coopera, essas bases estavam em fase de implantação, e hoje elas já são 100% operacionais. Então, desde o dia 1º de julho, nós temos o nosso trecho 10 bases de serviços operacionais. Então, essas bases, elas passam a ser pontos seguros, né? Elas passam a ser pontos seguros. Até o final do 2º ano, nós teremos a implantação dos pontos de parada e descanso para caminhoneiros, que também serão pontos seguros. E aí você vai ter uma iluminação no LED, você vai ter um monitoramento de câmeras 24 horas e acessos e locais dentro das bases desses PPDs que serão acessos exclusivos de mulheres. Daí foi a primeira fase de infraestrutura pensada. E o acolhimento, né? O colaborador que trabalha ali na VSO, que está à disposição do usuário da rodovia, ele vai ser preparado para dar um atendimento humanizado, né? Um central de apoio 0800, uma integração direta com a Polícia Rodoviária Federal e as brigadas femininas de escuta. Porque a mulher que chega ali numa situação ruim, né, de vulnerabilidade, ela vai sentir esse acolhimento, seja do colaborador, homem ou mulher, ou então mesmo do atendimento da polícia, principalmente, que é o órgão que tem ali jurisdição sobre a vida. E bem interessante disso é a tecnologia. Hoje, a rodovia ela já contém, como obrigação contratual, a gente disponibiliza para o usuário um aplicativo. E como que esse aplicativo vai ser, como que a gente vai ter um aplicativo voltado para as mulheres? Vai ter um mapa, né, mapa dos pontos seguros, que a mulher vai poder se localizar, onde ela está, né? Hoje as nossas VSOs, elas estão distantes uma das outras a cada mais ou menos 70 quilômetros. Então, 500 quilômetros a cada 60 quilômetros, a mulher tem ali um ponto seguro. Um botão de emergência, uma geolocalização e uma rede colaborativa entre os usuários. Então, a ideia é trazer essa infraestrutura, trazer esse acolhimento, trazer a tecnologia e essa rede se espalhar para que as próprias usuárias ali também, através desse aplicativo, vão se conectando, né? E como que a gente vai monitorar para que esse programa funcione? Vai ter um conselho consultivo, diretivo, que ele é tomado por mulheres. Ele é nada melhor do que as próprias mulheres que vivem as mais diversas situações, e ali esse conselho que vai organizar, que vai direcionar a assertividade da situação. Perfeito, gente. A palavra está aberta. Eu queria. Eu quero pegar um gancho que eu achei super importante. Vai lá. Mas primeiro, assim, do seu ponto de vista de como trazer isso na prática para o setor de concessões de rodovias. Primeiro, a percepção super relevante que é: a gente sabe que não é fácil se tornar caminhoneiro. E aí, trazendo isso para dentro, né, de casa, a gente sabe que não é fácil se tornar uma operadora de caixa nas praças de pedágio, que não é fácil se tornar engenheira, que não é fácil se tornar CEO, que não é fácil. O espaço a gente está cada vez mais tentando ter.
E como que a gente pode, pessoalmente, aqui no âmbito do nosso setor de concessionárias de rodovias, promover cursos de reciclagem? E no âmbito desse curso, a gente pega testemunhos de sucesso. Testemunhos de sucesso que mostrem, ó, eu consegui, foi difícil, mas estou aqui. E eu posso ajudar, de uma certa forma, a fomentar esse tipo de cultura feminina. Por isso que eu falo mais uma vez, é a nossa obrigação. A gente está aqui divulgando o programa, mas a gente tem ações concretas que a gente tem que tomar. E uma delas, eu acho que é essa. Vamos pensar objetivamente, concretamente, o que mais a gente pode fazer. E esse ponto que eu queria só tratar. Fica à vontade, eu até queria te ouvir sobre isso. Não, ótimo gancho, porque no fundo o que você está falando, que eu acho que eu queria voltar no ponto da Luciana, é formação de imaginário. A gente só consegue ser aquilo que a gente quer ser se a gente tem uma imagem daquilo que a gente quer ser. Então, eu consigo imaginar que eu posso ser presidente de uma empresa se um dia eu conheço uma mulher que é presidente e falo, olha, isso é possível. Porque senão a gente fica olhando e falando, isso não é para mim. E isso nos afasta de inúmeros lugares, não só das rodovias, mas principalmente. Então, eu acho que o ponto que você trouxe aqui é importante, porque as histórias que a gente vai chamar aqui de sucesso são histórias que mostram que é possível. É possível. Então, isso abre espaço para que outras mulheres, de outras gerações, inclusive, olhem e falem, tem um caminho aqui que eu posso. Então, acho que isso é super importante. Por isso, eu sempre insisto nessa coisa de a gente precisa ouvir essas mulheres, e aí eu digo ouvir desse ponto de vista muito livre mesmo, livre, ouvir os sonhos, os desejos, entender com elas quais são esses mapas que elas já têm das rodovias. Elas já planejam, elas já saem de casa, elas devem ter coisas de segurança guardados embaixo quando eu dirijo. Eu tenho meus quesitos de segurança que só eu sei. Um deles é um boné. Eu tenho um boné, por exemplo, que eu pego no meu cabelo. Por exemplo, que a Paula falou. Eu tinha um conhecida que andava com um boneco, né? Ela comprou um boneco para andar do lado dela. Gente, isso já existe. Então, desse ponto de vista, primeiro, vamos recolher, vamos saber o que elas já fazem. Esses são mecanismos que a gente diz, são mecanismos que os seres humanos usam para a sobrevivência. E aí a gente pode somar com isso que a gente chama de concretude da infraestrutura, né? Porque a gente precisa de concretude, mas ela tem que estar também baseada nessas coisas que as pessoas já fazem. Quanto mais próximo a gente está da prática das pessoas, mais rápido a gente chega onde a gente quer chegar. E a Luciana trouxe uma coisa importante, quando você fala dos galpões, eu consigo visualizar. Porque a gente está falando de algo que é codificado. E a gente não percebe o código. A gente só percebe o código quando a gente é excluída dele. Então, eu entro num determinado lugar e sinto que esse lugar não é para mim. Por que ele não é para mim? Ninguém está dizendo que ele não é para mim. Ele não foi pensado para mim. Ele não foi feito para mim. E isso, né, a gente tem que tomar muito cuidado também para a gente não cair num estereótipo do contrário. Que, então nós vamos fazer uma coisa bem fofinha, porque mulheres são fofinhas. Fazer de cor-de-rosa. Nós não somos fofinhas. Nós só queremos ocupar o espaço assim como a gente acha que deve ser ocupado. E só para encerrar, né, porque eu também fiquei pensando em tantas outras coisas, quando você jogou a palavra para Cíntia falar da política pública, porque eu acho que esse é um tipo de movimento que ele não mexe uma peça só. Exato. Então, quando a gente começa a falar dessa mudança de código, que vai ser provocada pela discussão, a gente vai falar de uma mudança de código. Essa mudança de código implica em mudança de imaginário. A gente vai querer ver mulheres ali naquele lugar para poder sentir que eu vou passar pelo pedaço e falar, amiga, estamos juntas, né? Estamos aqui também. Isso vai implicar numa mudança que é uma mudança sistêmica estruturante. Nós estamos falando disso. Eu lembro de um projeto que eu fiz há uns anos atrás, no interior do Brasil, mais especificamente Piauí, São Raimundo Nonato. E uma cidade que basicamente vivia em torno de um parque, o Parque Nacional da Serra da Capivara, que é um dos parques mais bonitos da América Latina, um parque de pintura rupestre e no interior do Brasil. E o que estava acontecendo? Nesse parque, a política determinada pelo parque só contratamos mulheres. Por quê? Porque a gente tinha alto índice de desempregabilidade, né? Mulheres desempregadas precisavam ser contratadas, foi colocado isso como um pressuposto. Essas mulheres, a partir do momento que elas começaram a ter esse emprego, elas começaram a ter não só mais poder aquisitivo, mas entender que elas precisavam ir e vir de um jeito mais seguro. E elas começaram a comprar moto.
Então, você tem um pico, um crescimento de mulheres que, primeiro, aprendem a dirigir. Segundo, começam a comprar o seu próprio veículo, aquilo que era possível para elas e tal. E elas começam a perceber que isso implicava, por exemplo, levar a maquiagem de um jeito diferente, o que o capacete fazia com o cabelo. Gente, ninguém queria chegar no lugar desapresentável. Eu sou uma guarda-parque, eu tenho que estar apresentável. Então, ia colocando outras situações, mas só para encerrar a história, o mais interessante é que, neste mesmo ambiente, o índice de divórcios aumentou significativamente. Porque elas entendiam que elas eram capazes de ir e vir, elas eram capazes de ocupar aquele espaço, elas eram capazes de gerenciar as suas famílias. Não precisa mais aceitar. E elas diziam, eu lembro da entrevista que eu fiz com uma mulher que ela dizia para mim, eu não aceito mais homem fedido, feio, que não toma banho, que não sei o quê. E ela tinha uma... Não, mas impressionante. Então, nesse sentido que eu digo, isso impulsiona uma mudança. Esse movimento que é um movimento que, sim, vai obrigar os homens a também ter uma transformação. Por isso que eu digo que é uma transformação sistêmica. Ela não é uma transformação feminina. É uma transformação liderada por mulheres. Totalmente. E como que você acha? Eu vou fazer uma pergunta que eu fico pensando lá no que eu posso fazer. Como que você acha que a gente faz essa mudança, dá esse primeiro passo ali dentro das empresas, né? É pela infraestrutura, é pela conversa, é pela comunidade, é junto às prefeituras. Como fazer isso? Porque aqui a gente está vendo uma iniciativa de infraestrutura, de acolhimento dessas mulheres, para elas se sentirem cada vez mais fortes e mais seguras para dirigir. E no outro lado, também seria infraestrutura ou um outro... Não tenho essa pergunta, não tenho essa resposta, mas assim, acho que a jogou na mesa, vai ser... Eu acho que sim, assim, na verdade é isso, assim, quem são todos os envolvidos? Acho que aqui a gente tem um projeto que para mim me surpreendeu muito, do ponto de vista positivo, que olha, eu nunca tinha imaginado que infraestrutura pudesse liderar este tipo de assunto. Eu sempre estava de um outro lado. Como é que a gente pode chegar até lá? Como é que a gente pode chegar até lá? Até eu ver que não. Isso pode fazer o movimento ao contrário. Ou seja, nós temos uma coisa que eu diria que é bastante, nem um pouco neutra, bastante específica, muito concreta, mas que pode liderar uma mudança que é uma mudança cultural. É cultural. Não. E aí, assim, por onde a gente começa, acho que já começamos. Desculpa. Não, imagina, não é à toa que a gente usa a palavra infraestrutura, né? Que é realmente dar essa base que permite ali a logística. Eu fico achando, e eu acho que o caminho que a gente adotou aqui nesse projeto piloto, ele é muito interessante, porque, claro, vem de algumas ideias, com base na sua experiência, promove uma fase de escuta ativa, de pesquisa, para tentar estruturar mesmo essas ações. E fico achando que esses pilares, eles tendem a se reproduzir. Infraestrutura, acolhimento e tecnologia, que é até isso que a gente está procurando fazer. Enquanto programa, claro que a gente está fazendo tudo de modo, e eu acho que é assim que deve ser, orgânico e vivo, porque é um movimento, eu gosto muito dessa palavra, porque mostra esse caráter mais social, mas a ideia aqui é a gente conseguir construir um DNA do programa. Quais são as diretrizes básicas? Assim, ele pode ser escalado e cada um não é ficar pautando o que cada concessionário, o que cada operador deva necessariamente fazer. Mas o programa, ele se estrutura em torno de uma metodologia. Então, justamente para tentar responder melhor a tua pergunta. Tem mais um trabalho para fazer, como criar uma metodologia. Exatamente. Olha, então, começar com uma pesquisa, olhar para esses 3 pilares, o que dá para desenvolver considerando esses propósitos. Então, a gente pensou em estruturar um programa, que é isso que a gente, Karina vai contar muito aí com o apoio da BCR neste programa, no sentido de tentar estruturar, e daí cada um desenvolve o seu projeto piloto, e claro, contando aí com a colaboração dos órgãos públicos, que são muito receptivos, sobretudo quando a gente chega
com um pacotinho, né, com uma ideia de começo, meio e fim, também são pacotes, né? A gente estava, né, Cíntia, tentando já comparar, no caso do projeto piloto também, né, Camila, o que são, o que já eram as obrigações do contrato e o que se vai fazer a mais. Então, no projeto piloto, a empresa não, eu vou fazer isso e depois a gente vê como que as coisas, e até para a gente identificar, a gente deve mexer no modelo de contrato, porque como a Cíntia falou, tem coisas que são muito simples, é só uma questão de focar, que a gente sim pode colocar nos contratos, fazer uma política pública, como falou Pelege, via contratual, né? Às vezes a gente pode escalar uma norma, alguma coisa, a gente tem visto que a gente ganha muita adesão, tem muita gente querendo patrocinar, contribuir, então não necessariamente, se você chega para um órgão público dizendo, olha, eu posso fazer isso a mais e não necessariamente eu preciso do seu dinheiro, claro, se a prefeitura, o estado, a União quiserem apoiar, tanto melhor, até acho que é bom que cada um tenha o seu papel, mas a gente também tem visto isso, que a depender do que se faça, é uma publicidade que se dá para uma empresa que quer contribuir, né? E que é coisas que a gente vai conseguindo. Se a gente conseguir baratear, a gente tende, ou pelo menos assim, ter um mecanismo de financiamento simplificado, a gente tende a escalar mais, a poder mais, a ampliar mais essas iniciativas, né? Isso que a gente está buscando com o exemplo desse, claro, já temos muitas ideias e essas mesas sempre ampliam, sempre juntam, mas a gente está procurando escalar com o projeto piloto servindo aí de exemplo, para a gente ver o que funciona mais, o que funciona menos e por aí vai. Isso é interessante ouvir a Cíntia também pelo seguinte, a NTT abraçou o projeto, né? Mas não seria importante, Cíntia, e também pergunta para todas vocês aqui, que outras agências aí em nível de estado, por exemplo, a Artesp em São Paulo, são agências importantes. Não seria importante também que elas abraçassem essa causa? Porque nós estamos falando aqui de concessão de rodovia federal, mas temos também concessão de rodovias estaduais. No caso da Artesp, a Artesp tem uma malha rodoviária hoje concedida gigantesca. Como é que a NTT pode atuar também nesse aspecto, em relação às outras agências governamentais na área de transporte e de transporte terrestre? Sim. Essa é uma ótima questão, porque assim, eu tenho uma visão de futuro bem de espalhar a palavra da liderança feminina e do trabalho das mulheres na infraestrutura de maneira geral. Acho importante, como já foi mencionado aqui, setor de infraestrutura não é um setor neutro, né? Eu já participei de algumas rodas de conversa, eventos, reuniões, puxei grupos de lideranças femininas para discutir justamente isso, como que a gente pode ampliar cada vez mais essa integração das mulheres nesses setores que a gente está trabalhando. E assim, é notório, por exemplo, aqui na NTT, eu tenho esse dado que o RH está aqui da superintendência também, nós mulheres, né, servidoras da agência, somos menos de 30%, aproximadamente 25%. O restante de homem. Isso se reflete, obviamente, nas cadeias de liderança dentro da NTT. E isso se repete em todas as agências, nas agências estaduais, nas agências de outros setores, né? Por exemplo, aqui de cabeça eu sei, o setor portuário tem o mesmo percentual que a gente, tá? De mulheres trabalhando. O TCU também. São órgãos super importantes para o setor de infraestrutura como um todo e que a presença feminina é baixa, né? E isso vem ali enfim, tanto daquela questão de poucas mulheres em alguns cursos ditos masculinos como a engenharia, ou até mesmo na hora de escolher, né, qual carreira você vai atuar. Às vezes você acaba escolhendo outras que sejam mais próximas ao público feminino, no final das contas, e algumas mulheres que estão totalmente capacitadas acabam deixando de entrar no nosso setor de infraestrutura.
O ponto é, a NTT tem uma rede de conexões ali com as agências estaduais, e isso, assim, se passa tanto por meio de grupos de discussão com as demais agências que cuidam de rodovias nos estados, passa também pela ABAR, que é a Associação das Agências Reguladoras né, do Brasil, e isso facilita também essa ponte. Então, é super possível a gente ampliar esse debate para o nível infranacional. E, no final das contas, eu acredito muito nisso. Eu não vejo essa discussão como sendo uma discussão isolada da NTT, do governo federal. Não, é uma discussão de sociedade. A gente está falando de pessoas. A gente está especificando aqui que são mulheres, mas, assim, somos pessoas, né? Nós, mulheres, queremos participar de todas as oportunidades, assim como os homens costumam poder participar. E outro ponto que eu acho que é muito relevante também, que a gente já está com essa ponte construída, na verdade são 2 pontos. Um é que a gente está numa atuação super próxima com a ONU Mulheres. A NTT está fechando uma parceria com eles para que a gente desenvolva os princípios que eles chamam de WEPs, que é os princípios de, acho que é empoderamento feminino, acho que o nome é esse, mas para a NTT, mas não só internamente como uma instituição pública, mas sim como um órgão regulador que vai promover boas ações junto ao setor regulado, né? E, paralelamente a isso, ou, na verdade, junto a isso, né, as ações se somam, né? A gente também tem uma intenção de criar uma espécie de guia sobre a atuação das mulheres no setor de transporte terrestre, muito incentivado pelo trabalho que a ANTAC fez. Eles criaram recentemente um guia do setor portuário, né, da presença feminina no setor portuário, que é, né, enfim, pouquíssimas mulheres também, e com base nesse trabalho que eles fizeram, eu já tive algumas conversas com atores relevantes, com a ONU, com a InfraSA, e aí a gente foi conversando e a gente descobriu a InfraSA está criando um super levantamento de dados, porque eles têm essa capacidade, né, de trabalhar com dados e dashboards, etc., para criar um panorama das mulheres no setor de transporte. E o ponto é, as iniciativas, elas se complementam e elas se somam. Para a gente que está aqui nesse projeto, nesse programa do Rodovias Seguras para Todas, ter dados vai ser ótimo, vai ser excelente. Né? A gente, aqui na NTT, começar a desenvolver um guia sobre as mulheres no setor de transporte terrestre, a gente vai se complementar, porque a gente não quer só levantar problemas, a gente quer apresentar possibilidades de solução. Sim, claro. Esse programa é uma possibilidade de solução, né? Já está acontecendo. Então, enfim... Não, perfeito. Sim, na expansão Perfeito. desse tema. Eu queria ouvir da doutora Camila agora e depois a gente faria uma rodada final de encerramento, cada uma se manifestando. Doutora Camila, e como as autoridades do Goiás estão abraçando essa iniciativa? Governo do Estado, por exemplo, a Associação dos Operadores de Transporte, tanto de cargas quanto rodoviários, né? Como as autoridades públicas Goiás, e evidentemente também com Mato Grosso do Sul, estão se relacionando com esse projeto, estão abraçando esse projeto. Uma rodada de apresentação do projeto, mas até hoje com o governo a gente não começou ainda, até pelo momento político, né? Mas as oportunidades que nós tivemos, né, principalmente aqui locais, em Jataí, veja, os municípios que perpassam o nosso trecho, tem sido muito bem acolhido. Isso é um assunto a ser desenvolvido nos próximos meses, mas com quem nós temos conversado tem sido muito bem acolhido. E eu acho que todo mundo aqui já falou, né? É uma iniciativa e a população, as autoridades, os governos têm visto com bons olhos para integrar a mulher no mercado de trabalho. Perfeito. Bom, vamos então fazer uma rodada final, cada uma de vocês aí falando das suas conclusões, dúvidas, sugestões.
para a gente poder encerrar então esse papo, que espero que seja a primeira de uma série, né? E só lembrando, eu sou também da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, temos uma revista, a Revista dos Transportes Públicos, já tem 48 anos de existência, é uma revista fundamental na área de transporte, principalmente para a área técnica, e eu queria desafiar todas vocês a escrever, cada uma, um artigo sobre tudo que nós falamos aqui, para a gente editar o próximo número da revista, da qual eu sou diretor-geral. Essa revista vai ser uma revista exclusivamente escrita por mulheres. Até o editorial, eu faço questão que vocês façam, ok? Muito então bom. Vamos lá. Letícia, começamos por você, então terminemos por você a rodada. Muito bom, Pilégio. Bom, primeiro tá uma satisfação estar com vocês aqui. Eu viro e mexo, me emociono falando desse projeto, porque eu acho assim muito tocante, fico muito feliz. Como você mencionou, eu tenho 30 anos na área de estar... E finalmente, às vezes eu fico falando, poxa, mas demorei, né? Mas não... a vida também é assim, também, como a gente falou, não é fácil, né? Não foi fácil ter meu escritório, fundar meu escritório, me consolidar na área, ter uma credibilidade e poder hoje estar numa posição em que eu acho que eu consigo fazer alguma diferença para além de mim. E não então perder esse sorriso. Não, de jeito nenhum, só deixar ele maior, porque é muito satisfatório a gente mexer com algo que nos transcende, né? Que é muito maior que nós, e é essa sensação que eu tenho com esse projeto, né? E fico pensando, o que a gente quer, né? Querendo que as mulheres como eu, elas possam fazer das rodovias o seu mercado de trabalho, né? Que as mulheres como eu consigam pegar a rodovia como um caminho para trabalhar, para estudar, para encontrar os amigos, para ir para suas casas, né? E que as mulheres cheguem onde elas querem chegar. Então é isso, eu acho lindo a ideia da rodovia poder trazer isso e tenho aí todo o meu empenho. E só mencionando que a Artesp já veio falar, não, quero estar no... Como é que a gente faz? A gente só está aguardando um pouquinho para estar com um projeto um pouco mais estruturado dessa fase de pesquisa discutativa, ela é bastante relevante para a gente consolidar essas ideias aí de programa, de projeto, e daí vamos ganhar a estrada, né? Ganhar o mundo aí para poder divulgar. Maravilha. Bom, eu encerro com o mesmo entusiasmo, acho que entusiasmo é uma palavra ótima, né? Principalmente para um projeto como esse. Dizendo que estou feliz de estar aqui porque é raro que uma antropóloga seja convidada para um lugar de discussão como essa, que a princípio parece muito técnica, muito concreta, né? Muito de uma área onde também os antropólogos, as antropólogas em geral, não estão presentes. Então, eu fico feliz porque a infraestrutura discutida a partir de um ponto de vista simbólico, ela traz um ganho, que é esse ganho de uma mudança que todo mundo quer ver. E, pessoalmente, feliz porque eu sou uma mulher da estrada, eu gosto de estrada. Eu não gosto de dirigir na cidade, mas eu amo dirigir na estrada. Eu tenho um carro para a estrada, eu gosto de pôr um som alto, eu gosto de vento no cabelo, eu gosto de me sentir livre. Essa é a Easy minha... Rider. Exatamente. O meu sinônimo de felicidade é a liberdade que a estrada traz. E aí, ouvindo aqui vocês falarem, eu pensei, uma estrada segura para todas é uma estrada segura para todos. A rodovia segura para todas será segura para todos. E é isso que a gente não pode perder de vista. Isso não é a inclusão das mulheres, isso é a mudança da estrutura. Mas só para, enfim, pensando aqui, como dar concretude aí tudo que a gente falou. O que eu acho uma ideia? A Cíntia falou da iniciativa de fazer um guia, né, das mulheres no setor de transporte. Você falou sobre um programa, da gente pensar num programa estruturado de como fazer isso. E, assim, conectando os dois, que a gente pode pensar, com base no guia, a gente monta um programa. E dentro desse programa, a gente pode estabelecer ações complexas, ações de menor complexidade, o que cada um pode fazer dentro de casa. Com isso, a gente consegue dar vida a tudo que a gente está falando aqui. E eu não posso deixar de falar uma ação que me emocionou muito, de um grupo de concessionários. Olha só que pouco que a gente pode fazer dentro de casa isso. Eles fizeram um curso para meninas, né, da escola, idade escolar, para falar sobre questões de física, de questões assim, de engenharia, porque a gente vê hoje em dia, isso é um fato, poucas mulheres
vão para esses cargos para as faculdades de engenharia, física, química e tudo mais, costumam mais fazer gestão de pessoas. Por quê? Vamos desde o começo pensar nisso, vamos desde fomentar a curiosidade delas. E eles têm feito isso, a gente pode fazer isso dentro de casa, né? Então, queria só deixar essa mensagem, a gente tem uma responsabilidade muito grande, todas nós que estamos aqui temos uma missão a cumprir, vamos juntas, né? É isso. Eu gostei muito daquilo que você falou da mudança sistêmica e dos processos e das etapas para uma mudança sistêmica. Eu acho que é isso que a gente está fazendo. Se eu for pensar no futuro, porque é uma mudança sistêmica a médio e longo prazo, meu coração fica quentinho, porque eu acho que com a minha filha, que hoje tem 14 anos, eu acho que até lá a gente conseguiu mudar alguma coisa e usando a sua fala, ela vai ter alguma referência em mim, em saber, em nós, né? Não só em mim. Em saber que ela pode atuar naquilo e que o ambiente vai ser mais acolhedor, porque a gente está trabalhando para que esse sistema todo mude. Eu quero fazer um convite para vocês todas, a Cíntia já faz parte, para entrarem no Elas no Transporte. É uma instituição feita por vocês e construída junto todos as nossas vertentes, então todas convidadas, e colocar a Paraty Mobilidade como uma empresa operadora que pode fazer parte de um projeto piloto. E eu já me coloco aqui à disposição de tudo. O Pelege é meu amigo, ele sabe que eu topo, então eu já me coloco aqui à disposição. E, Paula, eu acho que você podia falar lá no Elas no Transporte. Acho que você tem bastante coisa para falar lá. Eu já estou imaginando. Obrigada, gente. Obrigada. Vamos passar, então, a palavra para as suas considerações finais, doutora Cíntia. É tão bom a gente poder discutir uma pauta tão positiva, né? Maravilhoso. Porque é isso, é difícil, enfim. A gente sabe que trazer efetividade a todas as propostas é um super desafio, mas é nítido o engajamento e a importância que está sendo dado a esse tema, todo mundo que está aqui. E me orgulha muito. A minha formação acadêmica é Direito, né? A da Letícia também, e agora descobri que da Camila também, e não sabia. E aí eu preciso reforçar esse ponto. Cara, que legal, né? A gente ter uma chefona de uma rodovia, mulher, e ainda advogada. E eu fico super feliz, de verdade, de ver, né, que nós estamos conquistando esse espaço e que nós estamos realmente exigindo que esse tema seja notado, né? Não deixando que isso fique como um segundo plano, como algo que é legal se acontecer, mas não, né? A gente entende que é importante. Acho que até falando um pouco aqui sobre essa parte de pessoas, né? A ideia de muitos estudos demonstram, né, que ter diversidade nas tomadas de decisão gera decisões melhores, mais duradouras, mais bem especificadas e com mais inovação, né? Então, a gente não quer mulher por ter mulher, a gente quer mulher porque é melhor. Vai gerar benefício. Ótimo. É isso aí. É por causa disso. É simples. É simples. Ótimo. Não precisa nem trazer dados para justificar. Bom, doutora Camila, então, doutora Camila, agora ela é onde tudo vai começar, né? Onde tudo está começando, onde a gente vai depositar todas as nossas ajudas, auxílios, ideias, tal, para que dê certo, porque é de lá que a coisa vai se expandir, quiçá, para o resto do país. Doutora Camila, suas considerações finais. Eu quero começar minha fala final aqui agradecendo a todos vocês. Eu ficaria o dia todo ouvindo vocês, gente. Que prazer, que prazer. E me emociona. E aí, Cíntia, você sabe que ser advogada, ocupando a cadeira, né, de cilindro de uma concessão, é mais difícil ainda do que com um engenheiro, viu?
É complexo, mas graças a Deus ao trabalho, né, à união da equipe, a gente tem feito um trabalho bem legal aqui. E eu me emociono em fazer parte do projeto piloto, porque enquanto usuário da rodovia, enquanto usuário da infraestrutura, trabalhadora da infraestrutura, e aqui capitaneando esse projeto piloto, poder trazer ações concretas, né? Sair da demagogia e vir para o dia a dia. Eu estou à disposição de vocês. Todos vocês venham conhecer a nossa sede aqui em Jataí. A gente está com uma sede bem bacana, venham conhecer a nossa rodovia. Acho que é bem legal ver onde o projeto está sendo desenvolvido, o perfil do nosso tráfego, do nosso usuário, das mulheres que trabalham aqui no trecho. E eu estou à disposição e tenho o meu compromisso aqui, que já é um sucesso. Bom, perfeito, gente. Bom, Nossa, visita técnica. Todas nós. Vamos fazer uma caravana. perfeito. Vamos fazer uma caravana. Bom, eu agora então encaminhando para o encerramento, vamos encerrar esse podcast Transporte Especial. Olha, foi muito maravilhoso estar aqui com vocês todas. Foi muito maravilhoso ver que uma ideia que eu tive lá atrás, né, conversando com mulheres como Luciana, como Letícia Pineschi, como Niege Chaves, né, eu simplesmente tive, né, o trabalho de escuta, né, de escrever no papel tudo que elas estavam falando para mim e passar para o Paulo, né, que é Paulo Franzini do Grupo Way, e ele que teve a ideia então de transformar isso numa realidade incrível que trouxe todas vocês para hoje esta mesa, né, para transformar isso numa realidade concreta. E claro, graças ao toque de arte, que sem ele nada teria acontecido, do nosso amigo Fernando Pitinini, né, que é um artista em toda a extensão da palavra. E eu quero encerrar parafraseando um compositor brasileiro que falava muito de alma feminina, fala muito de alma feminina, que é Gilberto Gil, né? Ele diz numa música, eu estou parafraseando, né, que as mulheres sabem o que querem, mas elas também querem aquilo que elas não sabem. Eu acho que o papel de nós aqui, nós não, de vocês, é mostrar para elas, olha, você não sabe isso aqui, mas você quer isso aqui, porque isso aqui é seu, né? Isso aqui é do seu direito, da sua necessidade. E a hora que elas descobrirem, elas vão querer, claro que sim. Então, mais uma vez, agradecer a todas vocês por terem aceitado o desafio de escrever para a revista. Vamos fazer uma revista especial, com distribuição especial, inclusive, tá? E, mais uma vez, obrigado por eu estar aqui, tá? Mais uma vez, tá bom? Obrigada. Podcast do Transporte.